Bem, continuando o estudo da lição número 6, a parte do domingo, a humildade de João Batista, testemunhando de Jesus. Desde que Jesus apareceu e foi batizado e confirmado por Deus e pelo Espírito Santo, o ministério de Jesus começou a crescer. De imediato, 5 dos discípulos de João já se juntaram a Jesus: Pedro, André, Felipe, Natanael e também João. Por isso, os 5, aos poucos, foram se aproximando de Jesus e tornaram os seus discípulos. E em seguida, Jesus se afastou um pouco de João Batista para que seu ministério pudesse crescer. Começou a batizar num lugar mais isolado, um pouco longe de João Batista. Mas os fariseus não queriam que isso acontecesse. Por isso, eles que tentaram criar uma dificuldade para os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Primeiramente, eles argumentaram com João Batista que os discípulos dele, de João, estavam jejuando e os de Jesus não. Por que estava acontecendo? Por que essa discordância? João Batista explicou que, na verdade, Jesus era o Messias e ele faria aquilo que Deus lhe estava ordenando. Outra coisa importante foi que, com respeito assim, à purificação, os fariseus tentaram criar outra briga entre Jesus e João Batista. Depois foi a vez deles argumentarem com João Batista a questão do batismo. João estava batizando, de repente apareceu Jesus e começou a batizar mais do que João. Os discípulos de João ficaram enciumados e foram conversar com João Batista. E dessa forma, João Batista explicou para eles que ele já havia cumprido a sua missão de anunciar a vinda do Messias. Agora, ele estava apenas observando e não estava incomodado com esse crescimento de Jesus, do ministério de Jesus. E João Batista, em humildade, falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Ellen White, no livro História da Redenção, página 197, ela escreveu o seguinte: quando a obra de João Batista estava para terminar, e ele, assim, ensinou aos seus discípulos a olharem para Jesus e segui-lo como um grande mestre. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não lhe foi prometido testemunhar nenhum milagre de Jesus ou mesmo o seu ministério. João sabia que quando Jesus se estabelecesse como o ensinador do reino de Deus, ele, João, estaria pronto para descansar no Senhor. Por isso, ele raras vezes foi ouvido, e a sua voz se ouvia de vez em quando no deserto. Pergunta número 1. Qual foi o testemunho de João Batista quando ele se comparou a Jesus? O verso de João capítulo 3 diz assim, verso 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, ele vem batizando a muitos que vão ter com ele. E João respondeu: o homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dada essa autoridade. Eu disse a vocês, eu não sou o Cristo, mas eu sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, ele fica feliz pela presença do esposo, do noivo. Por isso, eu estou feliz, porque eu vejo que minha alegria está se cumprindo. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Todo aquele que vem da terra é da terra e fala coisas da terra. Mas o que vem do céu, esse é sobre todos. E aquilo que ele viu, ele testifica, mas parece que vocês não acreditam. Aquele que aceitou o seu testemunho, crendo que Jesus é o Messias, ele confirmou para a eternidade. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, essa pessoa não verá a vida, mas verá a ira de Deus que sobre essa pessoa vai permanecer. Então a pergunta é: qual foi o testemunho de João Batista quando se comparou a Jesus? Quando João Batista se comparou a Jesus, ele disse que Jesus era o noivo e ele era apenas o amigo do noivo. Ele dizia: eu sou da terra, mas ele veio do céu. Eu sou o precursor e ele é o enviado de Deus e, portanto, importa que ele cresça e que eu diminua. Os judeus criaram uma questão a respeito do batismo feito por João e batismo feito por Jesus. E criaram uma questão a respeito da purificação, que era muito útil para os judeus. Os que queriam entrar no templo, na sinagoga, deveriam se purificar. O batismo de João purificava ou era o de Jesus que purificava? Então, eles queriam saber essa questão. Jesus Cristo não discutiu com os fariseus, nem deu resposta para eles. Os discípulos de João, na verdade, se sentiram enciumados, mas João Batista, com humildade,
disse a eles que eles deveriam seguir Jesus como o mestre divino. Não importava a ele, João Batista disse: eu estou com a minha missão cumprida, não tenho mais nada a acrescentar. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. E esse testemunho foi um testemunho muito válido para que muitos começassem a seguir Jesus. Houve um homem no passado chamado Thomas Huxley. Ele era um grande ateu convicto, um cientista. E um dia ele chamou um cristão e disse: me diga a razão da sua fé. O cristão disse: o senhor é um homem sábio, culto. Não importa o que eu diga, o senhor vai discordar. O homem disse: por favor, me diga o que é que o senhor pensa de Jesus. E aquele homem disse: Jesus para mim é tudo. E contou tudo que Jesus havia feito em sua vida, a transformação, a felicidade que trouxera com sua presença. Aquele homem chamado Thomas Huxley, grande cientista ateu, ele olhou para o cristão emocionado e disse: sabe de uma coisa? Eu daria a minha mão direita para ter a fé que o Senhor tem em Jesus Cristo. Assim, um testemunho simples, humilde, emociona visivelmente qualquer coração, mesmo o mais endurecido. Thomas Huxley não acreditava em Jesus, mas ao ouvir o testemunho daquele homem, ele ficou emocionado e disse: eu queria ter a fé que o Senhor tem em Jesus Cristo. Por isso, quando nós temos que testemunhar, falemos do que Cristo fez em nossa vida. Foi isso que João Batista fez. Jesus enalteceu a vida de João Batista. E João Batista disse: Jesus é maior do que eu. Ele veio do céu. E Jesus depois disse: entre os homens nascidos de mulher, não nasceu até agora nenhum homem maior do que João Batista. Deus nos abençoe. Que é assim a consciência de que Jesus é o nosso mestre, que estamos aceitando, nos concederá a vida eterna no final. Que haja uma bênção em cada coração e que a semana seja abençoada. Fica com Deus.